Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo, né? Sexta-feira, né, gente? Sexta-feira a gente até acorda diferente, mais animado, né? Mais inspirado. Estamos juntos às 8h20 da manhã para mais um Evangelizar em Forma. Notícia, prestação de serviço daquele jeitinho que você gosta. Daqui da Fria Curitiba, voltou. Da Fria Curitiba nós falamos para o Brasil inteiro do nosso sinal parabólica e mais de 1.300 cidades que recebem nosso sinal HD também. E você, eu tenho certeza, quer se manter bem informado, então tá no caminho certo, tá assim de coisa para contar. Então, sem demora, gente, vamos para os destaques, para as notícias? Taca-lhe pau! Médicos adiam a alta hospitalar de Dom Adelar. O perfil de quem está internado por Covid. A maioria dos internados com a doença não tomou a vacina. Como funciona o aplicativo do Auxílio Brasil? Você vai poder consultar se tem direito ou não ao benefício e também o valor. A preocupação dos pais com filhos em escolas particulares. Deve vir aumento no preço da mensalidade para o ano que vem. A reviravolta no episódio de racismo na Série B do futebol. E ainda, como é que esses caranguejos foram parar na estrada? O Evangelizar em Forma desta sexta-feira está no ar. Curitiba agora com uma temperatura na marca dos 18 graus, tá garoando, tempo nublado. E o Brasil como é que fica? Previsão do tempo, gente. Agência Clima Tempo no ar. O tempo ainda vai seguir bastante instável por várias áreas do país ao longo desta sexta-feira. A chuva forte se concentra e há risco para temporais no oeste de Minas Gerais, também sobre o sul de Goiás, por várias áreas do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, sobre o Mato Grosso e também sobre Rondônia. Nas demais áreas do norte do país e também sobre o estado do Tocantins e do Maranhão, o sol ainda aparece e as pancadas de chuva acontecem a partir da tarde, com risco de trovoadas. O tempo segue firme nas demais áreas do interior do Nordeste e também sobre o estado do Rio Grande do Sul ao longo desta sexta-feira. A máxima é de 24 graus na capital Porto Alegre, faz 26 graus no Rio de Janeiro e 27 graus em Cuiabá. Então vamos pra rua, gente, mostrar como é que está essa sexta-feira ao vivo em algum ponto desse país. Conhece essa cidade aqui que nós vamos mostrar agora aqui no telão? Dá uma olhadinha, gente. Lá no fundo, Rio Guaíba, capital de todos os gaúchos, Porto Alegre, que nós estamos mostrando agora, e parece que o sol está querendo sair por lá. Tem nuvens, tem um céu azul ali no cantinho e temperatura agradável, na marca dos 19 graus. Porto Alegre, que nessa semana chegou à marca de 85% da população adulta vacinada ou imunizada completamente contra a Covid. Vamos de notícia? Vamos de informação? Porque ontem nós falávamos bastante, né, gente, sobre a respeito do estado de saúde do arcebispo de Cascavel, Dom Adelar, que está internado aqui em Curitiba. Ontem nós esperávamos informações médicas a respeito do estado de saúde dele. E é isso que nós vamos trazer agora com a participação da Vanessa, que entrevistou o arcebispo de Curitiba, que fez uma visita a Dom Adelar. Acompanhe. Eu estou aqui com o arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, que traz informações atualizadas sobre o estado de saúde de Dom Adelar Baruf, arcebispo de Cascavel, que passou por uma cirurgia essa semana aqui em Curitiba. Dom Peruso, o senhor esteve com Dom Adelar, é isso? Sim, no início da tarde desta quinta-feira estive no hospital, visitei-o no quarto, conversei com ele. Ele fala com serenidade, está até alegre, consciente, de modo bem concatenado. Sabe, uma cirurgia desse porte, tumor de grandes proporções na região frontal do cérebro esquerda. Não é muito simples, é de grandíssima complexidade e ele está reagindo maravilhosamente bem para a proporção da cirurgia que foi submetido. A expectativa é que ele fique mesmo agora na capital para passar pelo tratamento, fazer essa recuperação, não é? Sim, deve permanecer por umas 4 semanas aqui em Curitiba para radioterapia. Poderia até fazer em Cascavel mesmo, mas os médicos querem acompanhar a evolução do tratamento e isso é uma necessidade para poder aquilatar passo por passo a medida da recuperação, sabe? Eles estão otimistas, os médicos, mas é um tumor, né? Então é preciso
olhar para o futuro com muito cuidado, com muita esperança, mas conversando hoje com os profissionais, eles mostraram motivos para otimismo. Imagino também que ele esteja sentindo essa corrente de orações que se formou, não é? Falou disso repetidamente na conversa que tive com ele. Tem pessoas de sua família que estão aqui em Curitiba, padres de Cascavel estão acompanhando com grande atenção. Daqui para as 4 semanas sempre haverá um deles, dos presbíteros do clero de Cascavel, a manter esta proximidade. E a causa é da igreja, é da arquidiocese, é do clero, é da família, e o empenho é de todos, não apenas com as atenções, mas também com orações. E a gente sabe das imensas, inúmeras, alargadas correntes de oração em favor da saúde do Dom Adelar. Certo, muito obrigada. Vanessa Brolo para a TV Evangelizar. Valeu, Vanessa, obrigado pelas informações. Nós vamos ficar de prontidão e, tendo informações atualizadas dos médicos, nós entraremos para dar mais notícias. Nossas orações continuam voltadas para a recuperação de Dom Adelar. Agora, nós vamos falar de uma pesquisa feita pelo Sistema Público de Saúde do Estado do Rio de Janeiro que reflete muito bem uma situação do Brasil. Quem são as pessoas que ainda hoje estão internadas em hospitais por Covid? Quem? Essa pesquisa mostra que são aquelas pessoas que não se vacinaram. Quem vai detalhar tudo isso para a gente é a Andressa. Andressa, bom dia! Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. O resultado de uma pesquisa feita pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro destaca a importância da vacina no combate à Covid. O estado começou a semana com 260 pacientes internados num leito de enfermaria e outros 411 pacientes com Covid num leito de UTI. Funcionários dos hospitais perguntaram a estes pacientes ou aos seus familiares se eles tinham se vacinado contra a Covid. O resultado não trouxe surpresa alguma. A maioria dos internados com a doença não tomou a vacina. Segundo os dados oficiais, 42% dos pacientes com Covid internados hoje se recusaram a tomar a vacina. Outro percentual é daqueles pacientes que ignoraram a segunda dose e também a dose extra, chamada de reforço. 39% dos internados informaram que tomaram apenas a primeira dose da vacina. Apenas 9% dos internados foram totalmente imunizados. Mas o mais importante são aqueles pacientes que menos riscos correm de piora no quadro de saúde. Esses dados do Rio de Janeiro comprovam aquilo que as autoridades de saúde do Brasil e do mundo todo vêm dizendo. Somente a vacina irá tornar possível a erradicação da Covid. E hoje eu fico por aqui desejando um ótimo fim de semana a todos. É com você, Vilches. É isso. Valeu, Vanessa. Valeu, Andressa. Obrigado pelas informações. Gente, por isso que eu tô naquela expectativa que nem o Padre Reginaldo. Tô torcendo, contando os dias já para a terceira dose, a dose de reforço. Lembre-se, 5 meses depois da segunda dose. Já tô contando os dias aqui. Agora nós vamos tratar do seguinte, gente. Nós vamos falar do Enem, porque no domingo tem prova. E a prova para a piazada vai ser daquela. Já vai começar com redação. O tema é a prova que mais assusta. Acompanhe as dicas que nós preparamos para a piazada que vai fazer a prova aí, fazer uma boa prova. Acompanhe. A redação será no primeiro dia do exame, junto com a prova de linguagens, código e ciências humanas. Todas devem ser feitas em no máximo 5 horas e 30 minutos. Participantes do Enem Digital também fazem a redação em formato impresso. Na redação, os estudantes devem escrever um texto do tipo dissertativo e nele defender um ponto de vista sobre o tema indicado. A avaliação se baseia em 5 competências: domínio da escrita formal, compreensão da proposta e aplicação de conceitos de outras áreas dentro do texto, habilidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar conteúdos, conhecimento dos mecanismos linguísticos para a argumentação e capacidade de elaborar soluções para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Cada competência exigida na redação do Enem vale 200 pontos. Portanto, quem fizer tudo direitinho ganha 1000, o que é possível sim, que o diga a Isabela, que tirou a nota máxima no último Enem.
Nos meus estudos de redação, eu trabalhava com 3 pilares diferentes, né? O primeiro era a parte teórica, dominar a teoria, entender como funcionava a questão da correção por competências. A segunda parte, claro, era a parte prática, manter uma constância, um ritmo durante todo o ano, uma redação por semana, às vezes 2 quando tinha simulados. E o terceiro pilar, análise de redação nota 1000, para a gente conseguir perceber padrões e aplicar esses padrões dentro dos estudos. E a nota 0? Se bobear, pode acontecer. Por exemplo, se o texto não for transcrito pelo participante para a folha de redação, se tiver emendas ou rasuras e não for escrito com caneta de tinta preta. E ainda, se fugir totalmente ao tema, não obedecer ao tipo dissertativo ou argumentativo, apresentar cópia de texto da prova ou texto ilegível e ter menos de 7 linhas. Quanto aos possíveis temas, este professor arrisca assuntos como cultura do cancelamento da internet e mobilidade urbana. Mas para ele, isso não deve ser motivo de tanta preocupação. O aluno tem que se sentir muito seguro na produção do texto dissertativo argumentativo e também pensar ali nos 5 critérios que eles analisam na prova de redação. Precisa ficar relaxado. E se você tiver muita prática, né, você vai se sentir seguro, a ansiedade vai ser deixada de lado. E essa segurança que o professor está falando aqui vem do preparo da pessoa que vai fazer essa prova, né? Por isso que é importante, né? Leitura, se manter atualizado, porque daí quando vier o tema da redação, você pode relacionar eventos atuais com eventos históricos e fazer um belo do texto. No mais, está preparado? Boa prova! Segunda-feira a gente fala sobre esse assunto novamente, combinado? Vamos falar agora do aplicativo criado para o Auxílio Brasil, aquele programa social que veio para substituir o Bolsa Família. Ricardo, é muito diferente, não sei como é que funciona com isso. Calma, que o Serginho está com a gente e vai explicar. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o Auxílio Brasil nada mais é que a própria atualização do Bolsa Família. Então a maneira e as ferramentas serão as mesmas. Você vai poder consultar se tem direito ou não ao benefício e também o valor. O primeiro passo é baixar o aplicativo. Então você vai na sua loja online virtual aqui do seu celular, vai baixar, lembrando que é do ícone azul, vai clicar depois em abrir, acessar e aqui você vai poder fazer o seu login, lembrando que a senha é o mesmo do Bolsa Família e do Caixa Tem. Depois dessa parte você vai acessar ali se tem direito ou não ao benefício e o valor. Se você tiver um celular mais antigo, não tem problema não, gente. É só ligar lá no 0800 426-0207. Vai na opção 3 por primeiro, depois na opção 4. Você vai saber ali se foi inserido ou não, CPF ou NIS e tá lá, pronto, sem nenhum problema. Simples e fácil, não é mesmo, Vilches? Volto com você. Valeu, Serginho. E ontem, na hora do almoço, tinha muita reclamação dizendo que esse aplicativo não estava respondendo, estava difícil de entrar. O Ministério da Cidadania informou que era o seguinte, era um problema de estabilidade provocado por bastante procura. Mas é aquela coisa, atualize lá o seu telefone com esse aplicativo e vai tentando que vai funcionar. Informações do próprio Ministério da Cidadania. Agora nós vamos falar, gente, de ciência. Nós temos falado tanto sobre vacina aqui nessa câmera? Isso. Temos falado tanto de vacina contra a Covid, remédio contra a Covid e acabamos esquecendo de outros males. Mas não esquecemos não. Vamos falar agora de uma vacina que está em teste para o mal de Alzheimer. Presta atenção nessa história que a Cláudia vai trazer pra gente. Cláudia, vem com a gente, bom dia. Olá, Vilches, uma ótima sexta-feira para você e para todos. Eu começo com uma notícia de esperança. Uma vacina contra o Alzheimer, que é a forma mais comum de demência que afeta milhões de pessoas pelo mundo, começou a ser testada em seres humanos. A biofarmacêutica sueca Alzinova anunciou que os testes serão realizados em 26 voluntários diagnosticados no estágio inicial da doença. O primeiro paciente da Finlândia, onde acontecem essas avaliações clínicas, com a vacina que recebeu o nome de ALZ-101. A investigação dos cientistas prevê o uso de 2 dosagens diferentes do imunizante durante 20 semanas. E os testes, segundo o laboratório, serão realizados de forma randomizada e duplamente cega, ou seja, nem os pacientes e nem a equipe médica sabe quem tomou a vacina e quem tomou o placebo. Os primeiros resultados desse estudo estão previstos para o segundo semestre de 2023. É bom lembrar que o Alzheimer é uma doença grave que afeta de forma irreversível a memória e outras funções neurológicas, provoca alterações de comportamento e ainda não tem cura. Então é torcer para que esses testes sejam o primeiro caminho para a cura desse mal, não é, Vilches? Tomara, vamos acompanhar.
Vamos agora fazer um intervalo comercial bem rapidinho, porque a gente tem um monte de coisa para falar para vocês. Nós temos que mostrar para vocês uma caminhada de caranguejo que está acontecendo por aí. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem rodada decisiva hoje. Tem um monte de coisa, então não sai daí não. É rapidinho e na volta eu vou falar com vocês aqui do Facebook, combinado? Intervalo comercial rapidinho, a gente já volta. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Evangelizar Informa de volta com a belíssima imagem de Cascavel, no oeste do Paraná. Olha que amanhecer bonito, gente. Céu azulzão lá no fundo, mas eu sei que tem previsão de chuva. Então, Ricardão, não se engane não, hein? Isso daí é chuva, nuvem de chuva chegando por lá também. Temperatura agradável, na marca dos 19 graus. Vamos de notícia? Vamos de informação. E vamos trazer agora notícias para você, pai, para você, mãe, para você, vovó e vovô, que tem um netinho, que tem um filho matriculado em escola particular. A Patrícia vai trazer informações relacionadas agora à mensalidade. Segura aí! Bom dia, Patrícia! Bom dia, Vilches. Bom dia a todos. E o que tudo indica que deve vir aumento no preço da mensalidade para o ano que vem. É o que mostra uma consultoria feita em escolas privadas de 5 estados. Olha, essa notícia já era esperada, já que neste ano os colégios decidiram congelar os preços para manter os alunos em sala ou online durante a pandemia. O Sindicato de Escolas Privadas de São Paulo, o maior do Brasil, informou que dificilmente o reajuste das mensalidades será menor que 10%. Já uma consultoria especializada em educação fez um trabalho mais amplo, com escolas de 5 estados e com 25 mil alunos matriculados. Segundo essa pesquisa, todas as instituições consultadas vão praticar o reajuste. O que varia é o percentual. 9% das escolas pesquisadas informaram que o aumento deve acompanhar a disparada da inflação, ou seja, pelo menos 12%. Ainda segundo a pesquisa, a maioria das escolas, 53%, informou que vai praticar um reajuste mínimo entre 7% e 10%. Boa parte dessas instituições já prepara o chamamento dos pais para o início das matrículas. E conforme a pesquisa, as escolas vão se preparar para as negociações. Vilches, e com tanto aumento que estamos encarando, o jeito mesmo será negociar. Um ótimo fim de semana para todos. Valeu, Patrícia, obrigado pelas informações. E o pessoal de casa já começa a fazer conta. Começo do ano é material escolar, matrícula do filho na escola. Aí vem também o IPVU, IPTU, tem o IPVA, minha Nossa Senhora. Mas seguinte, vamos falar agora do 13º para quem está inscrito no Auxílio Brasil. Vai ter, Ricardo? Gente, presta atenção que não vai ter. Esse é um dos destaques agora das notícias no giro de informações pelo Informa na Cidade. Taca-lhe pau. Atenção, beneficiados do Auxílio Brasil. O programa social que veio para substituir o Bolsa Família não pagará o 13º salário. A pergunta está viralizando nas redes sociais e as respostas nem sempre são as corretas. Apenas em 2019 é que houve o pagamento de uma parcela do 13º do Bolsa Família. Este ano segue o cronograma do ano passado de não ter o benefício adicional. Os bombeiros do Ceará ainda combatem focos de incêndio no Parque do Cocó, o maior parque natural em área urbana das regiões Norte e Nordeste. A área verde e também o manguezal cobrem 1.500 hectares de Fortaleza e cortam 15 bairros da capital cearense. As causas do incêndio ainda não foram descobertas. O estado de São Paulo começou a vacinar toda a população adulta acima de 18 anos com a dose de reforço contra a Covid. A terceira dose já faz parte também do cronograma do Ministério da Saúde, que recomenda a aplicação de dose de reforço 5 meses depois da segunda dose. Então, gente, bora vacinar! A professora Tânia tentou entrar no prédio da Secretaria Municipal de Educação de Natal de vestido. O segurança considerou a roupa inadequada e barrou a profs. Claro que ele agiu errado e bancou o machista. E a secretaria teve que se desculpar com a funcionária e dar um puxão de orelha no fiscal de roupa alheia. Fala sério, né, gente? Ainda hoje. Pô,
pelo amor de Deus. Deixa eu dar um alô rapidinho aqui para quem está nos acompanhando. Ó, a Vicência tá dizendo o seguinte: Ricardo, é o melhor jornal que eu já conheci. Tá chegando agora, Vicência? Seja muito bem-vinda. Pode participar, pode mandar seu recadinho que a gente gosta de ler aqui no ar, tá bom? Beijão pra você. Fátima tá com a gente também, a Fátima Batista. A Raquel Gaspar tá em Fortaleza, falando que tá quente. De vez em quando vem um vento para amenizar o calor. Mas as vendas em geral estão muito fracas, Ricardo. Mercado São Sebastião de Fortaleza. Beijão, Raquel, obrigado pela participação. A Rosânia tá falando, Ricardo, gostaria de saber, por gentileza, se dava para você falar o número do telefone para a gente. Eita! E informar sobre o auxílio, pois não peguei o número, desde já eu agradeço. Rosânia do céu, vou voltar rapidinho para a gente informar para você. Se não, Rosânia, presta atenção no seguinte. Toda vez que termina o programa aqui na televisão, a gente já coloca lá no YouTube, na página da TV Evangelizar. Aí você pode rever as notícias, pode printar a tela e espalhar pelo WhatsApp. Tá bom? Fica essa dica para você também, tá bom? E mais um recadinho aqui, a dona... Aqui a Fátima Duarte dando bom dia, a Maria Helena também e a Maria Auxiliadora de Salvador também está aqui com a gente. Beijão para todas vocês. Vamos falar agora do seguinte, gente, uma pesquisa divulgada por uma rede de cartórios que traz informações sobre número de casamentos do brasileiro na pandemia, número de óbitos na pandemia e também muitos dados relacionados ao comportamento dos brasileiros nesse período. Acompanhe porque a Cláudia vai trazer esses dados, que interessantes. Vem, Cláudia! Vilches, o número de registros de óbitos no Brasil em 2020 cresceu quase 15% e chegou a 1.513.575, foi a maior alta desde 1984. O aumento percentual de óbitos de homens superou o das mulheres e a maior parte foi na faixa dos 60 anos ou mais. Abaixo de 20 anos de idade, houve redução dos óbitos entre 2019 e o ano passado. Mais de 70% dos óbitos de 2020 ocorreram em hospitais. Enquanto cresceram os registros de mortes, caiu o número de casamentos no Brasil, uma redução de 26% entre 2019 e 2020, a maior queda da série histórica que começou em 2016. Ano passado, essa variável foi afetada pelo isolamento social imposto pela pandemia. Outro número que caiu foi o de nascimentos. Os brasileiros tiveram menos filhos em 2020. Entre 2019 e o ano passado, o número de registros caiu 4,7%. As informações são das estatísticas do Registro Civil, que deve divulgar em breve o número de divórcios no ano passado. Vilches. Muita coisa que mudou aqui no nosso país e no mundo em função da pandemia nos próximos tempos, eu não tenho dúvidas nenhuma. E nós vamos acompanhar para noticiar aqui. Mas agora nós vamos falar de um outro assunto, afinal de contas, depois de muito tempo, a Mônica está aqui para falar com vocês, aquela conversa olho no olho. Bom dia, dona Mônica. Né, Ricardo? Bom dia, querido. Bom dia para você que nos acompanha. Bom, por falar em mudança, que tal mudar o seu corpo? Para melhor, é claro, né? Ó, uma fita métrica. Por que será que eu trouxe uma fita métrica hoje aqui? Para te falar que quando a gente engorda, quando a gente fica muito acima do peso, a gente não só prejudica o nosso corpo, mas como a gente prejudica também a nossa saúde. E se tratando de saúde, você sabia que a medida ideal da cintura feminina não pode passar de 88 centímetros, tá? E para os homens não pode passar de 102 centímetros. Por quê? Cada centímetro a mais equivale 2% os riscos de problemas no coração. Isso mesmo. Então, olha só, observe o quanto é importante você cuidar da sua saúde. Está sofrendo com excesso de peso? Começa hoje um tratamento que é 100% natural. É comprovado que dá certo, mesmo que você precise eliminar aí 10, 15, 20, 30 quilos, não importa. Você consegue eliminar tudo fazendo o tratamento certinho com o ActiNutri. 100% natural, não tem efeito nenhum colateral. Aproveita essa oportunidade, já vai ligando no 0800 000 3474. Olha só que exemplo bacana para você se inspirar e ver como você também consegue emagrecer. Eu vou chamar o antes e o depois aqui do Bruno. Esse menino, ele eliminou 40 quilos, gente. Olha só que sensacional. É claro que
que ele está com muito mais disposição, ele está mais feliz, ele está com um corpo que gosta, ele vai conseguir usar as roupas que ele adora, ele vai conseguir chegar ao final do ano muito bem. Começa hoje o seu tratamento, liga lá, tá faltando promoção? É claro que tem. Hoje você ganha 50% de desconto, é metade do preço, é um baita de um desconto. É claro que tem presente, já estamos aí com presentinhos de Natal para você. Vai participar da campanha Act Lovers, que você pode ganhar R$1.000. Já pensou? Nada mal, né? Agora para o final do ano. 0800 000 3474. Aproveita essa oportunidade, essa facilidade de emagrecer, de eliminar todo esse excesso de peso que te incomoda de uma vez por todas. Faz a diferença o Act Nutri, né, Ricardo? E outra coisa, ligou para conseguir os 50% de desconto. Fala, eu vi lá na TV Evangelizar, 50% na conta do Ricardão. Perfeito. Tá bom? Valeu, Mônica, obrigado pela participação. Gente. Olha, gente, a Antônia tá perguntando aqui pra gente se ela tem direito ao Auxílio Brasil. Ela mora sozinha e tá perguntando. Antônia, 2 pré-requisitos básicos. Ter uma renda mensal de até meio salário mínimo para quem mora sozinha e estar inscrita também no CAD Único. Se não tiver, Antônia, procure o CRAS da sua cidade ou do seu bairro. Pré-requisito básico, tá bom? Espero ter ajudado você aí. Vamos falar agora de uma história muito curiosa, gente. Do nada, mas pensa numa quantidade de caranguejo que apareceu numa estrada aí. Dá uma olhadinha nessa história que é bem curiosa. A natureza sempre se encarregou de pedir espaço nas cidades. Volta e meia tem uma onça que aparece pelos lados do Mato Grosso do Sul. As capivaras já fazem parte dos cenários de parques de Curitiba e outras cidades do país também. Mas isso aqui nós não encontramos pelo Brasilzão, não. Já imaginou pegar uma estrada e topar com uma cena dessa? São milhares de caranguejos atravessando o asfalto numa boa, como se nada estivesse acontecendo. Mas numa cidade da Austrália, isso virou até passeio turístico. Essa época do ano é o período de reprodução desses caranguejos. Eles saem do continente e procuram o oceano para acasalar e deixar suas ovas. O momento exato dessa passeata aí é determinado pelas fases da lua. Para espanto dos pesquisadores, os caranguejos não erram uma. Sempre pegam estrada na madrugada, que antecede a baixa da maré alta. Com essa informação em mãos, o trânsito de carros é desviado para evitar acidentes. E o caminho se torna um corredor que virou atração turística anual. Sensacional, né? Essa curiosidade dando conta da noção de localização, a noção de tempo desses caranguejos, sensacional, a perfeição da natureza. Olha, a história que nós temos para tratar agora também tem um fundinho de natureza, sim. Afinal de contas, uma figueira que marcou época num monumento lá em São Paulo, que marcou a imigração de italianos, japoneses que vieram para cá, ela deu adeus ao local onde ela sempre ficou. Mas virou um ponto turístico também e a gente vai explicar essa história tintim por tintim para vocês agora. Acompanhe. O Museu da Imigração em São Paulo foi uma hospedaria para imigrantes entre os séculos 19 e 20. Italianos, alemães e japoneses que chegavam ao Brasil na esperança de um futuro melhor, encontravam no jardim uma figueira como esta, sob a qual descansar. Depois de acompanhar histórias e sonhos de mais de 2,5 milhões de pessoas em 91 anos de hospedaria e encantar os visitantes do Museu da Imigração em mais 27 anos, a figueira encerrou o seu ciclo de vida no final do ano passado. O tronco que restou se tornou um banco onde ouvir reflexões sobre migração e memória. O passado traz muita história de lutas, de violências, de sofrimentos e de esperanças. Toda essa variedade de cores veio das cinzas dos troncos da figueira, queimados a 1.300 graus. Uma técnica japonesa usada pela ceramista Hideko Honma. Os pigmentos colorem 13 garrafas de cerâmica feitas por ela. Você coloca 50% de cinza, mais feldspato, cálcio e outros elementos, ou 30%, vai depender aí da cor que você quer e da temperatura onde você quer chegar. Ao ser convidada para trabalhar com a madeira da árvore, Hideko imaginou o que os imigrantes conversavam à sua sombra. Tantas etnias, brasileiros também de outros estados que passaram e que passam por aqui ainda. Essa memória, essa lembrança eu guardei em cada garrafa e elas estão aqui cobertas então com as cinzas dessa figueira centenária. Flávia Sakai tem avós japoneses que passaram pela hospedaria do bairro do Brás. Ela é curadora da exposição. Acho que essa árvore acolheu e confortou muita gente. E só de pensar que um pedaço da gente passou também por ela, é bem profundo.
Acredito que toda cidade tenha um ponto turístico, um lugar específico, um objeto específico que lembre esse tipo de migração. De cabeça, aqui em Curitiba nós temos vários deles, mas um é bem marcante aqui na cidade. Você que é de fora, quando vier para cá, dá uma passadinha por lá. É a Cruz do Pilarzinho. Pilarzinho é um bairro aqui em Curitiba e a cruz é um crucifixo que tem numa esquina, que marca a vinda, a chegada dos primeiros poloneses aqui em Curitiba, católicos, e que homenagearam e se reuniram naquele lugar como um momento de celebração e também agradecimento ao novo país que eles estavam chegando. Toda cidade tem esse tipo de história e a gente procura sempre contar um pouco da nossa história também, né? Intervalo comercial rapidinho? Bem rapidinho, porque nós temos bastante coisa para contar, inclusive da Série B. Sim, senhor. Série B rodada decisiva hoje. Já, já. Sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta, faltando 5 minutinhos para as 9 horas da manhã e bonita Recife que a gente está mostrando agora com 29 graus. Nossa, calor uma barbaridade. E a cidade vive a expectativa da montagem da árvore de Natal, característica para lá, né? Vai ter 30 metros de altura que vai ser montada lá na Avenida Agamenon, gente, fica na Praça Derby. Bonita, hein? 30 metros, bonita uma barbaridade. Ah, deixa eu falar uma coisa. A dona Antônia estava perguntando para mim a respeito do número para contato, né? Tirar todas as dúvidas do Auxílio Brasil. Tá na tela? Tá aí na tela, ó. Então eu vou falar bem devagarzinho para dar tempo do pessoal pegar o telefone, printar, tirar uma foto ou pegar uma caneta e anotar. Vou falar bem devagarzinho. 0800 que é de graça, facinho de memorizar. 0800 426 0207. Repita. 0800 426 0207. Beleza, gente? Beleza. Vamos falar o seguinte agora, vamos falar de futebol. Hoje tem rodada decisiva na Série B, que pode definir os dois outros times que vão subir para a Série A, além do Coxa e além do Botafogo, e também os times que podem cair para a Série B. Deus me livre e guarde do Londrina cair para a Série C. Acompanha, Robertinho! Faltando 2 rodadas para o fim da competição, as disputas seguem abertas nos 2 lados da tabela. No topo da classificação, Coritiba e Botafogo jogam a Série A em 2022 e as torcidas estão em festa. Goiás com 61 pontos, Guarani 59, Avaí 58, CRB 57 e CSA 56 continuam na briga pelas 2 vagas restantes. Na parte de baixo da classificação, Ponte Preta com 43 pontos, Brusque, Remo e Londrina com 41 e Vitória com 40 estão lutando para permanecer na Série B em 2022. Os coxa branca estão tudo em festa aqui, agora vocês estão com a gente, né? Junto com Nossa Senhora dos Pés Vermelhos, para proteger o Londrina, para fazer com que a gente não caia para a Série C, pelo amor de Deus. Que é triste torcer pro Londrina, gente, por isso tem pelo menos ficar na Série B. Vamos que vamos. Bom, esse é o lado legal do futebol, né? A tiração de sarro, a brincadeira. Mas tem um lado tão feio, sujo, que a gente precisa tratar aqui. E mais uma vez o Robertinho vai trazer desse assunto para nós. Acompanhe. O STJD julgou o recurso do Brusque e devolveu os 3 pontos que a equipe catarinense tinha perdido, depois que Júlio Antônio Peterman, presidente do Conselho Deliberativo, foi acusado de racismo ao chamar o jogador Celcinho do Londrina de macaco, no confronto das 2 equipes pela Série B no dia 28 de agosto. A decisão do recurso, que teve 6 votos a 2, fez com que o Brusque subisse de 41 para 44 pontos e assumisse a 14ª colocação na tabela, além de se afastar da zona de rebaixamento. O presidente da sessão, José Perdiz, determinou como punição a perda de um mando de campo a ser cumprido em campeonato nacional e o pagamento de uma multa de 60 mil para a equipe catarinense. A punição para Júlio Antônio Peterman, identificado como autor da ação racista, foi mantida integralmente. Suspensão de 360 dias e multa de 30 mil reais. A minha preocupação quanto a esse assunto é a seguinte, gente. Que mensagem nós estamos levando? Nós não. Os juízes do STJD estão levando aos torcedores criminosos que praticam esse hábito nos estádios de futebol, xingando a pessoa pela opção sexual dela, pela cor da pele dela. Qual é a mensagem que estão jogando para esses caras? De impunidade?
E para os clubes, que são responsáveis diretos por essas pessoas. E eu não estou falando de torcedor, estamos falando de um diretor do clube. Qual é a mensagem que a gente está mandando? Pode tudo, depois a gente dá um jeitinho, não dá nada não. Vai se repetir? Eu não tenho dúvida nenhuma que vai se repetir, sim. Agora nós vamos falar o seguinte, gente. Domingão, né? Tem toda a programação da TV Evangelizar para a gente curtir aqui. Então dá uma olhada, porque o Adilson vai trazer os destaques do Terra Boa desse domingão. E aí, Adilson? Você tá bom, Adilson? Vem com a gente. Oi, Vilches. Bom dia. Tudo bem? Olha aqui onde eu estou, deitado. Mas aqui estou trabalhando. Não se engane. Nós estamos preparando o nosso Terra Boa, que vai ao ar neste domingo às 6h30 da manhã. Tem uma reportagem bacana sobre a geleia. Ótima no café, seja o da manhã ou da tarde. Veja um trecho. A família do Marlon sempre cultivou morangos e há mais de 20 anos decidiu produzir essas delícias. Quando você tem uma produção grande de uma fruta que estraga tão rápido, né? Você precisa dar jeito, você precisa produzir outras coisas. Daí a gente produzia geleia, produzia bombom, licor, e a geleia foi um dos itens que ficou até hoje. Viu só que delícia, Vilches? Ficou com vontade, né? Daqui a pouco você termina o programa, vai na nossa cozinha e toma um café, pão e geleia. Reportagem completa, domingo, 6h30 da manhã, no nosso Terra Boa. Agora confesse, tá com inveja? Deu deitado na rede aqui, não? Depois, quando você chegar em casa, você deita na rede. Terra Boa, domingo, 6h30 da manhã, esperamos vocês. Tchau, Vilches, bom programa, bom dia. Ô Adilson, essa geleia aí já foi, rapaz. Você deixou lá na geladeira, a Cida pegou, levou pra casa dela. Levou tudo embora, manda aqui pra nós de novo, tá bom? Um abração, 6h30 da manhã, hein, gente? Tem um Terra Boa. E ó, pra encerrar o programa, passou rápido, hein? Meu Deus do céu. Pra encerrar o programa, pra já chamar o Padre João Luiz aqui, ó, pro programa Com a Palavra, nós vamos encerrar com essa imagem aqui do dinossauro Made in Brasil. É sério, gente, tanto é que ele vai ser exposto no Museu Nacional, que fica lá no Rio de Janeiro, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Deixa eu sair da frente para não atrapalhar a imagem. Pode colocar aí, ó. Esse é o bichão. Os fósseis foram encontrados aqui no Paranazão, numa cidade conhecida chamada de Cruzeiro do Oeste. Aí toda uma pesquisa foi feita para tentar identificar qual é o período em que ele viveu aqui no planeta Terra. Esse foi o trabalho dos pesquisadores para identificar esses fósseis, preservar e tentar identificar para chegar naquela outra imagem do que era esse dinossauro. E a curiosidade, ele só se alimentava de vegetais, nem dente ele tinha, era um dinossauro banguela. Você vê cada coisa? Gente, Evangelizar em Forma dessa sexta-feira termina aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente sexta-feira, um abençoado fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Combinado? Com a palavra agora coladinho, tá? Fui!